E essa questão aí da troca, né, é muito presente no meio artístico, que você também é dessa área musical e tal. Sim. E o que eu percebo é que, por exemplo, se você vai escutar uma música mais antiga, lá, anos 50, anos 40, 60, gradativamente foi se perdendo a qualidade, tanto instrumental, não que não haja, existem ótimos músicos atualmente, com frequências boas, mas o que o pessoal coloca em evidência começou a ficar cada vez mais banal, o conteúdo da letra, e as frequências musicais, parece que há um estudo para deixar a pessoa mais enjaulada em Mais alguns preso. tipos de consumismo, não é isso? E sensações emocionais, porque isso é muito do que se transmite. A música, ela vai dentro, na arte, ela vai dentro daquela filosofia da literatura, do crescimento, tem um momento que você usa mais a mente, tem um momento que você usa mais o emocional, e nós passamos uma época precisando de usar mais a mente, como na época do regime militar, para poder libertar-se daquela coisa. Então, você vê as músicas dessa época, dos 60 até os 85, até um pouquinho mais, dos anos 80, principalmente, elas transferiam informações inteligentes. Você pegava letras que elas carregavam, você tem que estudar praticamente para entender algumas letras. A partir daí, o ser humano, principalmente nós aqui no Brasil, passamos a consumir mais músicas para distração e não mais para usar o cérebro, quer dizer, para tentar encontrar uma solução de saída. E nisso começou a diminuir a repercussão, e com isso o desvio energético foi incrível. Músicas que, por exemplo, fazem você sofrer pelo amor que perdeu. Qual é a utilidade disso para você? Nenhuma. A não ser ficar numa fossa. Isso leva a um processo magnético de baixo nível, e essas músicas, elas são controladas desde o astral, por exemplo. Eu sei porque eu trabalhei com composição, e eu tive músicas que foram campeã do Carnaval da Bahia, eu, por exemplo, paguei minha faculdade eu costumo falar com uma música que o Louro José dançava, na Ana Maria Braga, que era Tique Bom. Todo dia. Eu me formei com aquele dinheiro. Depois eu tirei de do umbral para uma coisa que foi valiosa, mas... Converteu em luz, vai. Mas é muito comum que você seja inspirado no astral, pelo inferior, astral inferior, não sei se a palavra seria inspirada, mas, enfim, para compor músicas que levarão, e mais facilmente, pessoas a um certo tipo de controle emocional, como sexo, como bebida, né? Beber, cair, levantar, tal, ou levar um tipo de situação que é um magnetismo de massa, de choro, de lamentação. A verdade é que essa indústria de controle energético, ela não quer saber exatamente que tipo de magnetismo você vai, contanto que seja um magnetismo denso que possa ser quimicamente alterado. Que tipo de massa é essa? Ela é pegável, palpável? Porque está no nível mais baixo. Para eles é o que importa. Então eles não querem saber que nível vai ser, contanto que seja acessível. Tipo, é um combustível para eles poderem ter os propósitos deles, né? E essas questões, que eu enxergo disso, assim, converso com algumas pessoas da área, né? E você colocou bem, eles voltam hoje em dia muito a música pro sexo e para determinados tipos de tendências de roupas ou de até alguns objetos. Sim. E eu acho que isso é o que... essa mexida com a libido é o que faz as pessoas ficarem meio alucinadas, porque elas procuram ser mais atraentes, como o artista que está ali, utilizar aquela roupa que muitas vezes o artista está usando, e vamos falar a verdade, às vezes é ridícula, né? Mas acaba ficando bacana ali. Então a escravização ela vem muito através da música, dos filmes também, mas nos filmes tem trilha sonora, né? O sexo, ele não é ruim. O problema é que ele a forma como ele prende pessoas. Então, pessoas desencarnam e é um tipo de magnetismo, talvez o mais forte depois do instinto da fome. Né? Só perde para fome. Então, se você não estiver passando necessidade, é ele que vai lhe dominar se você não tiver controle instintivo. E nisso tem todo um processo de controle. Aí tem esse processo da roupa, da sensualização. Você não consegue, dificilmente você vê uma cantora internacionalmente, ou não importa se isso não é só no Brasil não, tá? Que não esteja usando um shortinho, ou esteja quase seminua. Então essa imagem que é tirada, apesar de ser parte disso, ela transforma a libido das pessoas, criando um magnetismo mais denso, que é isso que importa. E aí você fala, mas sexo não é ruim. Não, sexo não é ruim. Mas a energia, ela é pegável. É aí que é o processo. É utilizado dentro de uma coisa que era para ser tranquila, leve, por parte da vida, um desvio energético para
para controle, e quanto mais naquilo, melhor, porque aquilo transforma em magnetismo para que exista todo esse controle no astral. E essa dominação, ela vai por aí. E esses espíritos, eles se tornam poderosos. Os controladores, assim como os donos das empresas aqui são poderosos, e eles são tão poderosos que mexem na política. A política muda, mas os poderosos não, são sempre lá. A mesma coisa acontece com esses caras, eles são tão poderosos que controlam até os grandes aqui. Então você não sabe, por exemplo, no meio da política, no meio de um grande empresário, a tendência é que para você fazer sucesso nesse meio também, dentro de um princípio de aceitação, que se você não tomar muito cuidado, você também está envolvido dentro de uma máfia espiritual. Então existem acordos entre as pessoas de sucesso e os caras do astral inferior, que faz com que a coisa aconteça. Então você não sabe qual é o ponto que está. Existem pessoas positivas fazendo? Claro que sim. Mas a tendência nisso é que normalmente se volte a uma parte mais de controle. Lembre-se, pessoal, de deixar o teu like aqui se você está aqui, de se inscrever. Inscreva-se nesse canal e todos os vídeos estarão sempre na descrição. Os vídeos completos dos episódios sempre estarão na descrição.